Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Reiniciando nossa live de domingo. É muito bom estarmos juntos e estávamos conversando sobre alegria. Um tema muito diferente. Nós estamos acostumados a trabalhar os temas duros, os temas pesados. E essa é a primeira tarefa de quem quer conquistar a verdadeira alegria. A tarefa de desconstruir a ideia da seriedade. Que pessoas responsáveis, eficientes, eficazes no trabalho, na religião, na vida, em família, sejam pessoas sérias, mulheres sérias, homens sérios. Você já percebeu isso? Como a gente ambiciona ser sério? Como se a ausência de riso, de alegria, fosse sinônimo de responsabilidade, de eficácia. A pessoa que ri muito, nós consideramos um bobo alegre, por exemplo. A pessoa que ri muito não é considerada em vários ambientes. Rir não é sinal de seriedade. Precioso esse pensamento, né? É preciso desconstruir essa ideia dentro da gente. Primeira tarefa. Segunda tarefa: desconstruir a própria ideia da alegria comum, essa que está por toda parte. Qual é a ideia comum da alegria? O primeiro sinal da palavra alegria é dado pelos aditivos, especialmente o álcool, que é o mais comum dos aditivos químicos, que é uma droga química que precisa ser percebida, já que ela é objeto de propaganda, de valorização social, de status. Há pessoas que não conseguem imaginar um momento de alegria sem o álcool. E é tão forte essa ligação de álcool com alegria que quando as pessoas bebem um pouco mais, dizem que ficaram alegrinhos, para disfarçar a realidade de que ficaram bêbados. Então, a ideia da alegria, a ideia comum da alegria, passa pelos aditivos. Especialmente o álcool, mas também diversos tipos de drogas. Passa também o senso comum da alegria pela humilhação dos outros. Vocês já perceberam isso? Como a nossa alegria está atrelada à humilhação dos outros? Basta estudarmos as piadas. O que são as piadas? Piadas de português, piadas de loira, piadas de negros, de mulheres, de pobres. Fazemos piadas dos excluídos, daqueles que são humilhados pela sociedade, daquelas pessoas que são objeto de preconceitos. Como se a nossa alegria dependesse da humilhação dos outros. Não é interessante isso? Fazer piada de alguma coisa já é ligada, é uma expressão ligada ao humilhar, ao diminuir. Quando dizemos que o brasileiro faz piada do próprio brasileiro, quer dizer que ele humilha, quer dizer que ele desconsidera o próprio brasileiro. Então, depois da primeira grande tarefa, que é a desconstrução da palavra, da ideia da seriedade, precisamos, para conquistar a verdadeira alegria, também desconstruir a ideia de alegria comum, essa que vigora por toda parte. É uma tarefa extremamente importante para todos nós. Por quê?
Porque é como uma semente que, para fazer explodir o princípio vital, para germinar, ela precisa quebrar a casca. Como uma ave, um pintinho que, para tornar-se um ser autônomo, para tornar-se um ser adulto, precisa quebrar a casca. Ou, como a filosofia, a psicanálise, o budismo, o cristianismo apontam, nós precisamos superar o ego para fazer emergir o self, superar o homem velho para fazer emergir o homem novo, o eu menor para que ecloda o eu maior. Ou, como diz a filosofia, superar a superfície, a aparência, para perceber a essência dos fatos. Nós também precisamos superar o senso comum da seriedade e da falsa alegria para alcançarmos a verdadeira alegria. Mas por quê? Essa questão, será que é tão importante assim? Claro que sim. Claro que sim. A alegria é equiparável, é comparável ao sol. O que é o sol numa casa? O sol numa casa é cor para os nossos olhos, é vida para as nossas plantas, é lucidez para o nosso movimento. Quem anda de dia não tropeça, disse o próprio mestre. Não tropeça, não tromba com as outras pessoas. É muito forte esse simbolismo de que uma casa, quando é iluminada, tem vida, tem força, tem lucidez. Mas surge a pergunta: por que é que o sol, não fazendo diferença entre as casas, ou seja, ninguém jamais viu e ninguém jamais verá o sol decidindo, vou iluminar aquela casa e não vou iluminar essa? Claro que não. Porque, como Deus, o sol não faz diferença entre as casas, e Deus não faz acepção entre os seus filhos, entre os seres, entre as criaturas. Então, se Deus não faz diferença entre as criaturas, por que há casas sombrias e casas iluminadas? Casas onde as plantas morrem, casas onde não se pode movimentar-se com lucidez, as pessoas trombam, as pessoas quebram as coisas, as plantas morrem. Por quê? Se não é o sol que faz diferença, o que faz algumas casas serem cheias de luz e outras casas sombrias? É porque para uma casa receber a luz, ser iluminada, ela precisa abrir-se à luz. Mesmo em relação à luz elétrica, precisa acender o interruptor. A tarefa de iluminar pelo sol ou pela luz elétrica é dos moradores. A opção de viver na escuridão ou na luz é sempre dos moradores, e isso é maravilhoso para todos nós. Percebermos, entendermos o movimento, a lógica da vida. Ninguém pode esperar, por qualquer religião que seja, que Deus, os santos, os espíritos, ou as práticas, os ritos exteriores, vão nos possibilitar iluminação, solução dos nossos problemas, cura das nossas doenças.
O próprio Jesus, quando curava, ele deixava claro que, dizendo, a tua fé te salvou. Ensinava claramente, ajuda-te e o céu te ajudará. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Batei e abrir-se-vos-á. Colocando sempre a primeira tarefa como a tarefa do próprio indivíduo, e que somente realizada essa tarefa da própria pessoa, é que o universo, é que o mundo espiritual, é que Deus terá a permissão de agir plenamente. Senão a sua ação será apenas parcial, superficial, como quando ele explica: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e note, a tarefa continua sendo do sobrecarregado, que precisa ir a ele. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, além de buscar a luz, nós precisamos nos abrir à luz mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Fundamental descobrirmos que a nossa participação é a chave da nossa elevação, mesmo para os religiosos, mesmo para as pessoas que frequentam organizações e instituições religiosas. Porque diferentemente da religião é uma coisa, fé é outra. Independente de frequentar essa ou aquela, ou mesmo nenhuma religião, ou até se dizendo ateu, porque as pessoas confundem ser ateu com ser antirreligioso. Há muitos ateus que têm tanta fé em si, tanta fé no ser humano, tanta fé na vida, no sentido positivo da vida, que têm mais fé, sem saber, tem mais fé do que a maioria dos religiosos. Porque fé não quer dizer filiação a uma religião, nem adesão a ritos e práticas institucionais, mas tem a ver com a filiação ao sentido positivo de todas as coisas. Há uma visão maior, mais ampla, que perceba no mal pontual, na adversidade aparente de um momento, o caminho necessário para um bem maior, para uma realização, para uma cura maior lá adiante. E não há maior alegria para aquele que está sofrendo. Então, a alegria não é ignorar as crises, as dificuldades, as amarguras da vida, mas é um estado de alma que faz com que nós vivamos as dificuldades, as crises, as doenças da vida com uma outra atitude, pela certeza de aquilo ser o remédio exato, na dose exata, no momento perfeito para as nossas dificuldades, para as nossas doenças. E não há alegria maior para alguém que vive uma crise ou que está doente do que a certeza de estar no melhor hospital, com os mais perfeitos recursos, que esses lhe chegam na proporção, no momento exatos, prescrito pelo melhor médico do mundo. Não há alegria maior para um doente do que essa certeza. Se fizermos a comparação pedagógica e não terapêutica, também não há alegria maior para um aluno do que estar na escola perfeita, recebendo as lições exatas, com a didática mais perfeita para o seu momento, e com o professor
mais amoroso do universo. Essa é a alegria da vida. Por isso a alegria está ligada com a conquista da fé. O que vocês acham disso? Você está pronto para a verdadeira alegria? Hoje nós viemos especialmente para escrever uma alegria muito receitada por Jesus. A alegria de servir. A alegria de ser útil. Eu queria que você e que eu resgatássemos em nossa vida, a ponto de deixar isso como norte, como princípio, como foco de nossas vidas, a alegria de ser útil, como escoteiros do amor, que todos os dias tivessem o foco do seu dia voltado a boas ações. 2 boas ações por dia, muitas boas ações por dia, exercícios de servir compassivamente, de colocando-se no lugar das outras pessoas, dos outros seres, das plantas, dos animais, buscar o que esses seres à nossa volta estão precisando e buscar sermos úteis. Há uma alegria acessível, uma alegria possível, que não depende de dinheiro, de poder, de beleza, de fama. Há uma alegria que todos os dias podemos exercitar, que é essa alegria de sermos úteis. Precisamos apenas nos voltar a isso para termos olhos de ver. Uma plantinha seca, um cachorro que quer carinho, um gatinho. Uma pessoa que busca um olhar de aprovação para dar bom dia, para receber bom dia. Nós precisamos descobrir a alegria de sermos úteis. Porque Jesus falou sim que o grande objetivo da vida é o amor e não há alegria maior. Não é verdade? Mas amar como Jesus amou é sem dúvida uma caminhada longa que começa pelo serviço. Faça ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. É o serviço compassivo, o serviço que se compadece, o serviço que se empatiza, que se coloca no lugar do outro. Esse é um maravilhoso exercício, maravilhoso caminho para o amor. Essa é a alegria da vida. Quem se deixa reger por esse norte, por esse princípio, está se autodestinando a uma alegria que, ao contrário das alegrias do mundo, que não tem esse amargor da alegria da humilhação, que não tem essa ressaca que é a alegria do álcool, das drogas, que é uma alegria profunda, permanente e que se abre para cada vez alegrias maiores. Sirva no pouco, porque assim você se tornará cada vez mais capaz de servir mais amplo, mais intensamente, o que serão alegrias cada vez maiores. Vamos nós descobrir a alegria de servir, a começar por agora? Vamos pegar toda essa boa vontade que gera a percepção da alegria de servir e servir. Imaginar essa percepção, essa boa vontade como uma bola de luz que sai do nosso coração e que se entretece com outros fios de boa vontade dos corações dessas 30, 40 pessoas que vêm ao vivo, das 80, 100 pessoas que vêm em outros momentos, das outras dezenas de pessoas que vêm no canal do YouTube e depois nos compartilhamentos das pessoas, fazendo um grande tecido, uma grande corda de luz que vai ser oferecida a todos os náufragos do pessimismo, a todos os náufragos da desesperança que se afundam nessas guerras de ódio das religiões, dos partidos, dos sexos, a guerra dos sexos, a guerra das corporações, a guerra das nações. Fazemos guerra por tudo
E há muitos feridos, muitos náufragos nesse mar de ódio. Precisamos lançar a nossa corda de alegria, nossa corda de esperança, nossa corda de serviço, tecida conjuntamente pela nossa boa vontade, e oferecer à multidão de náufragos da terra. Que todos recebam a nossa corda, se apeguem na nossa corda e juntos, direcionados pela alegria, façamos uma onda de amor que vai contaminar, que prestando serviços estimulará outras pessoas a também prestarem serviços, de forma que nós aqui, alcançando poucas centenas de pessoas e exemplificando o nosso aprendizado, estimularemos outras pessoas a também servir, que estimularão outras pessoas a também servir, numa pirâmide de serviço, de compaixão, de empatia. Isso pode ser feito por cada um de nós, em todos os ambientes que nós frequentamos. Família, casamento, trânsito, trabalho, nas ruas, nas redes sociais. Compartilhe, multiplique amor. Sejamos o milagre da multiplicação da alegria e do serviço. Isso nós podemos fazer agora. Imaginar o nosso momento como um grande vulcão de serviço, de boa vontade, de esperança e de amor, que com suas lavas construtivas, com suas lavas de cooperação, de integração e de amor, inundem todo o nosso país, todo o nosso continente, todo o mar e os outros continentes que se ligam a nós, todos os mares e todos os continentes, a terra inteira, a terra de boa vontade que será o mundo de regeneração, regenerando-nos e regenerando as outras pessoas. Pela busca diária do serviço, faremos muito melhor e muito mais rápido o mundo de regeneração. Faremos com que outras pessoas à nossa volta estejam também no mundo de regeneração, porque autorregeneradas no serviço. Faremos com que nós mesmos, contra todas as previsões, consigamos nos autorregenerar, prestando serviços compassivos e empáticos para todas as pessoas, em todos os momentos, de todas as condições. Que assim seja para todos nós, graças a Deus. Que ótimo estarmos juntos nesse exercício fundamental, não é? Vamos agora, na terceira parte da nossa live de domingo, ver o quanto outras pessoas se colocam na posição de servidores ou fazem reflexões como servidores. Hoje nós temos André Salvatore expressando a sua gratidão por esse momento. A sua gratidão é a minha gratidão também. Sermos gratos pelos amigos espirituais que nos impulsionam a falar as melhores palavras, pelos amigos espirituais que impulsionam cada um de vocês a ouvir as melhores ideias, inclusive aquelas que nós não fomos capazes de colocar. Muito, muito bom estarmos juntos, aprendendo uns com os outros, nos curando e nos alegrando, por que não? Não é? Roseli Lanziotti, lembrando de diversas pessoas que precisam de ajuda, de alegria, de verdade, de cura. A Jo Correia, reconhecendo a grande verdade da alegria.
a Milene saudando os amigos, como a Roseli também fez, a Sônia desejando boa semana para todos, o que é um excelente serviço. E agora eu convido vocês a fazer essa inundação, esse compartilhamento. Inundem as suas amizades, as suas redes sociais compartilhando essa live. Não porque nós levemos qualquer vantagem nesse processo, mas porque quem dissemina alegria, quem dissemina a luz, se ilumina também, como uma vela. Aquele que acende uma vela é o primeiro a se iluminar. Ou como naquela música, fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas. Você conhece? Fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Vamos fazer isso? Nos perfumar e perfumar os ambientes com o oferecimento de rosas, com o serviço de luz e de bem? Que assim seja hoje, essa semana, toda a nossa vida. Um prazer estarmos juntos. Multiplique amor. Essa é a alegria da vida. Até a próxima. Ótimo final de domingo para você.